Olá! Hoje eu estou em LA, num Airbnb aqui em Hollywood Hills. Eu escolhi mudar de hospedagem porque, deixa eu contar pra vocês como que eu tô fazendo pra explorar LA. Como eu não dirijo e eu uso basicamente Uber e outros transportes públicos, eu decidi que eu queria ficar em vários lugares de LA para poder explorar localmente. Isso é uma maneira, é uma dica, claro que dá um pouquinho de trabalho porque você tem mais check-outs e mais check-ins para fazer, mas em contrapartida você fica numa região e explora ela bem, de uma forma bem bacana. Você caminha bastante, conhece o comércio local e não precisa ficar pegando transporte para conhecer cada núcleo que você se hospeda. Então eu estava em Los Feliz, Silver Lake, explorei bastante a região e me mudei agora para Hollywood Hills. Na verdade aqui é um anfitrião que tem um anexo, então ele considera que aqui é um anúncio exclusivo, porém o chuveiro é compartilhado. Isso é uma surpresa para mim, isso não estava descrito no anúncio. É muito importante que esse tipo de observação esteja bem clara, para que a pessoa não seja pega de surpresa. Não que isso tenha sido um grande problema para mim, mas eu acho importante que as coisas estejam bem claras e bem descritas no anúncio. Então, como que foi meu check-in? Eu queria falar sobre ele porque ele não foi assim tão legal. E isso é uma dica de hospitalidade importante. Você deve tratar o seu hóspede super bem, mesmo que hajam imprevistos. E especialmente nessas situações é que você tem uma oportunidade de realmente exercer a hospitalidade. O que aconteceu? Eu cheguei, eu não tinha Wi-Fi no meu telefone, eu ainda não comprei um chip, não tive tempo, tá super corrido, e não posso fazer ligações no meu celular. Não comprei ainda o cartão e uma ligação com o meu telefone do Brasil seria super cara. Cara mesmo, assim, 3 minutos pode ser R$ 200, enfim. Eu já tive surpresas desse nível. Então eu me comuniquei, aproveitei o Wi-Fi do hotel que eu estava e me comuniquei com o Matias, que é um anfitrião, e ele me perguntou que horas eu chegaria. Bom, eu disse a ele que como ele não permitiu que eu chegasse com check-in flexível, porque ele tinha hóspedes saindo, e isso eu entendo completamente, o que acontece? Você tem geralmente regras de horário de check-in e check-out que cada um é livre para colocar no seu anúncio. No caso dele, o check-in é 3 horas, assim como no meu anúncio. Por quê? Se alguém sai às 11, você tem aí uma janela de 4 horas para arrumar o seu anúncio. Então eu entendo perfeitamente que eu não pudesse fazer o check-in antes. Quando a gente não tem hóspede, eu costumo ser bem flexível. Eu acredito que ele tinha hóspede, eu não pude chegar antes, então eu disse a ele que eu ficaria na rua. Eu tinha um show para participar numa TV aqui de Los Angeles, a CBS, e provavelmente eu não poderia estar com o telefone. Então, como comuniquei para ele que como eu não entraria até às 3, eu provavelmente entraria à noite. E se tudo bem? E qual era o limite? Ele me disse que o limite era às 10 da noite e que tudo bem se eu mandasse um recado para ele meia hora antes. Então eu fiquei super tranquila. Eu pensei, eu vou arrumar um Wi-Fi meia hora antes e pego um Uber e vou e faço check-in, entendendo que o limite são 10 horas da noite. Bom, eu saí para fazer tudo que eu planejava naquele dia, ontem, e aí eu fiquei muito tranquila porque o show acabou às 7, então tava dentro do limite. Eu fui pegar minhas coisas no hotel pra ir direto pra ele e eu pensei, chegando lá eu mando uma mensagem que eu tô a caminho, meia hora tranquilo, se eu tiver que esperar tudo bem. Porém, durante o dia ele ficou de uma certa forma descontente que eu não estava respondendo as mensagens. Ele estava me mandando mensagem para confirmar o horário. Então ele via que eu não respondia. Eu acho que ele não ficou muito satisfeito porque ele ficou inseguro se eu viria ou não e qual era o horário. Pra mim a comunicação estava perfeita. Como ele fez isso e ficou preocupado, provavelmente a comunicação não foi perfeita, né? Houve um erro de comunicação, mas tudo bem, isso sempre pode acontecer. E uma coisa que a gente tem que ficar super atento é que nem sempre, quando você for, né, enquanto você, como anfitrião Airbnb, tem que entender que às vezes o turista ele não tem Wi-Fi, ele não tem telefone, ele pode ficar sem bateria, ou seja, a pessoa está fora da região, da zona de conforto dele. E você tem que entender que o que você faz é uma profissão, não deixa de ser, e de muita responsabilidade. Então você tem que ter cuidado, porque a pessoa que você vai hospedar pode estar enfrentando problemas. Como é que você vai lidar com seus hóspedes quando eles não suprirem as suas expectativas? Porque a expectativa ideal de um anfitrião é que tenha horário marcado, é que dê tudo certo e você possa organizar a sua vida. Porém, meu caro, você sendo um Airbnb com um fluxo e um giro muito grande de hóspedes, você é praticamente um hotel.
É claro que a experiência é diferente, mas você tem que entender que isso é lidar com clientes. O que aconteceu? Eu mandei a mensagem para ele do hotel, avisei que eu tava indo, cheguei, ele estava em casa, isso foi bem antes de 10 horas, que era o limite. E ele não foi assim, ele foi um pouco sarcástico, um pouco irônico. Eu já fui logo pedindo desculpas, explicando a situação, que eu tava sem telefone, que eu só consegui falar com ele aquela hora de manhã e agora, meia hora antes de eu chegar, e que pra mim, eu tinha entendido que tava tudo certo. Então eu cheguei, fui explicar pra ele essa situação e disse pra ele que eu tentei. E de fato eu andei bastante ali próximo à CBS pra achar um lugar. Ali não tinha Starbucks ou um café com Wi-Fi. Eu entrei em alguns lugares e pedi o Wi-Fi. Isso foi pra minha surpresa. Ninguém me dava a senha, diziam que não tinha um Wi-Fi e eu não consegui mandar pra ele. Então eu fui contar pra ele que eu realmente entrei em alguns lugares e tentei o Wi-Fi. Ele me respondeu, desculpa a palavra, mas ele me disse em inglês: então as pessoas fuderam com você e você fudeu comigo. Gente, isso é a frase que ficou na minha cabeça. O quanto o check-in é importante. Você grava muita coisa que é dita nesse primeiro contato. O primeiro contato é muito importante. Algumas coisas que você diz pode ficar indo e voltando na sua cabeça. E de um certo modo, eu tô aqui há menos de 24 horas e eu sempre estou associando o Matias a essa frase. E aí tudo bem, ele foi um misto de simpático com sarcástico. E eu via nitidamente que ele não estava muito satisfeito com o decorrer do dia. Então tudo bem, mesmo que você possa pensar em, ah, mas olha só, você não foi tão legal como hóspede e tal, então vamos considerar que eu não tenha sido uma boa hóspede. O que eu não acho, eu acho que a gente se comunicou, eu expliquei a situação, eu tava tudo arranjado, mas ok, vamos supor. E aí? Você só vai lidar bem com o hóspede que for bacana com você, que não te apresentar nenhum desafio, nenhum problema, nenhuma espera? Eu já fiquei horas a fio, eu já fiquei 8 horas esperando uma pessoa. Principalmente pessoas que vão de carro, muitas vezes atrasa, não é assim tão pontual como o avião também atrasa, pessoas que estão sem celular, várias situações aconteceram. E quando se trata de hospitalidade, você tem que, regra número 1, não julgar. Regra número 2, não demonstrar se você tiver algum sentimento negativo. E regra número 3, tentar... É nessa hora que você tenta ser o mais legal possível pra pessoa falar, nossa, que bacana, eu nem fui tão legal assim e ele foi legal comigo. Então, ou eu representei um problema, ou nossa, eu fiz ele esperar a tal hora, eu já recebi de madrugada, já teve N situações. Então é nesse momento que você pode surpreender positivamente. Com certeza você vai ter uma ótima recomendação. Então ele me mostrou a casa super meio correndo, assim, sem dar muita bola. Ele fez um comentário de um sofá que era dele, que ele... Ah, eu coloquei essa manta protetora porque eu já vi hóspede colocando a mala. E eu acho que você não vai querer pagar $400, né, pelo estrago. Como assim? Primeiro, não compare hóspedes, não pressuponha que eu possa ser uma pessoa que vá fazer isso, né? Eu posso ter bom senso e não fazer isso, então não foi muito delicado da parte dele. E não faça esse tipo de comentário, você não quer pagar uma multa, você não vai pagar $400, porque pode ser até pedante, né? Eu quase fiquei com vontade de dizer, por que você não tira esse sofá tão caro daqui de dentro então? Porque você recebe muito hóspede. Mas enfim, eu fui super educada, ele também foi educado, mas você via que tinha uma tensão, e essa tensão não é legal. Na hora de você receber, principalmente no check-in, é legal você deixar todas as tensões do lado de fora, assim, não deixar transparecer a tensão que pode ter sido me esperar, ou enfim. Mas lembrando, eu mandei uma mensagem pra ele de manhã, nos comunicamos, eu avisei que eu ficaria o dia talvez sem Wi-Fi, e a gente combinou meia hora antes, à noite, de eu chegar, eu te mando uma mensagem, e o limite é 10 horas. Então, nesse sentido, eu não descumpri nada. Tudo bem, o dia passou, e eu acho que ele entendeu que ele foi um pouco rude. Ele até falou, olha, desculpa por ontem, é porque eu fiquei sem saber se você vinha ou não, ou seja, era aquela bipolaridade do cara que te trata mal e fica te pedindo desculpa. Isso não é legal. E agora, tirem as crianças da sala. Porque eu vou dizer uma coisa também que aconteceu, e esse canal é sobre hospitalidade, conteúdo e não há tabus. E eu queria contar uma coisa que aconteceu e que eu acho que não é legal. Bom, conteúdo inadequado para menores de 18 anos, ou não. Mas enfim,
Aqui é uma casa em Hollywood Hills, onde ele construiu um anexo para hospedar Airbnb. Cada vez mais isso vai ser recorrente na plataforma. Pessoas que já tinham anexo ou que vão construir anexos. Então, às vezes, é a mesma entrada, porém, você vai para lugares diferentes com uma certa exclusividade. Eu tenho quase tudo que eu preciso aqui. Tem a cozinha, o banheiro, banheira, cama, tudo. Só que a gente compartilha o chuveiro. Isso é um ponto delicado, porque teoricamente, se você entra pela mesma entrada e compartilha um chuveiro, não é uma hospedagem exclusiva, como você escolhe lá no Airbnb, se trata de um apartamento inteiro, quarto compartilhado ou casa compartilhada. Então eu colocaria que é uma casa compartilhada, é um misto, sabe? Ou pelo menos eu colocaria que era inteira, mas colocaria essa descrição de que a porta é a mesma de entrada e que a gente compartilharia o chuveiro. Mas o que acontece é o seguinte, uma casa é muito próxima à outra. E aí, o que aconteceu hoje, de manhã, eu tive que escutar ele e a namorada fazendo amor. O que não é uma coisa muito agradável. Eu imagino que para algumas pessoas isso não vai incomodar, para outras pode até ser interessante, para mim é desagradável. Eu não queria... Porque o Airbnb é entrar na privacidade da pessoa de uma certa forma, é uma coisa não invasiva, mas é de fato você abrir a porta da sua casa, da sua intimidade para pessoas. Mas tudo tem um limite. Eu não quero entrar tanto assim na intimidade dele e da namorada. Então não foi uma experiência tão agradável ficar escutando os dois namorando na casa ao lado. E isso serve para o hóspede também. Eu acho que o hóspede, quando ele está num anúncio que tem essa proximidade física, o ideal é que ele também não faça presente o tempo todo da sua intimidade, né? Então esse cuidado é um cuidado de anfitrião e de hóspede. E aí, então, esse vídeo foi para contar alguns probleminhas que eu enfrentei e que a gente tem que ficar atento se a gente é anfitrião Airbnb e como hóspede também ficar atento a essas descrições dos anúncios para ver se ela está precisa, se é exatamente, se você tem alguma dúvida, se isso é importante para você ter um chuveiro exclusivo, pergunte, se isso não estiver claro, pergunte para que você não tenha nenhuma surpresa. E essa comunicação também, mais uma vez, super importante. O ideal é que você chegue, compre um chip, possa se comunicar, esteja acessível, né, ambas as partes, tanto o hóspede como o anfitrião, o ideal é que estejam super acessíveis, mas se não estiver, como foi o meu caso, o que eu achei importante foi dizer, entre agora e tal hora, eu disse mais ou menos ao redor de 7, talvez eu não tenha como me comunicar com você. E aí a pessoa entende pelo menos os limites, entende? Ela tem pelo menos um cenário que ele poderia ter ficado tranquilo, mas ao contrário disso, até 7 horas entre esses dois contatos, ele tentou me contactar e não teve resposta, e isso gerou uma ansiedade nele. Segundo ele, é porque muitas pessoas que ficam apenas um dia costumam cancelar. Então ele achou que eu também poderia estar cancelando, que eu poderia não chegar nunca, enfim. Ele foi um pouquinho ansioso, né? Então é isso, agora eu vou fazer um tour pra vocês verem, porque esse foi o lado... não foi nada grave, mas eu queria aproveitar o que aconteceu pra gerar esse tipo de informação. Mas a cabana é uma espécie de cabana anexa, é muito bonita e a localização é muito legal, eu não tive nenhum tipo de arrependimento aqui. Mas eu daria nota 6, porque eu daria uma nota 7,5 pro lugar. Mas ele fez a média cair um pouco como anfitrião. Então a minha nota pra esse anúncio seria nota 6. Se eu recomendaria? Não. Eu não recomendaria por causa do anfitrião. Ou então, pelo menos eu diria, olha, o lugar é legal, é isso, isso e aquilo. Porém, o anfitrião, eu não ponho a minha mão no fogo. Eu não posso garantir que ele vai ser legal em qualquer situação. Eu fico pensando numa situação ainda mais grave, se ele seria um excelente anfitrião. Outro exemplo que eu esqueci é que eu pedi um delivery, porque já era tarde. Eu pedi um delivery de pizza. E eu fiquei de olho no sino, porque aqui embaixo na casa é um sino que se toca para que não incomodasse o anfitrião. E aí, na hora que assim que tocou o sino, eu já fui descendo para pegar a pizza, mas ele se adiantou porque a casa dele é mais perto do portão e já pegou e já me entregou, meio que dizendo, meio que assim, ai meu Deus, meio que parecendo que eu tava incomodando. E eu falei, não precisava, eu mesmo pegaria e tal, boa noite. Eu ofereci, você aceita? Ele falou, não, tá tudo bem. Então assim, foi mais ou menos. Uma dica que eu dou
Às vezes o seu hóspede vai chegar muito tarde. Eu tenho um cuidado dobrado com o hóspede que chega muito tarde, porque delivery geralmente no Brasil é até 11 da noite. Eu sei que a pessoa pode chegar com fome, então é legal ter pelo menos algum snack, alguma coisa pequena que seja, mas algo para que a pessoa possa se alimentar. Você sempre tem que pensar o seguinte: e vamos supor que ele chegue num horário que não há nada para comer na cidade, ele não possa sair, não tenha delivery. Ele vai passar fome até o dia seguinte? Não. Então é legal deixar alguma coisa para esse hóspede. Aqui não tinha absolutamente nada. E aí por isso eu acabei pedindo o delivery. Então aqui começa, tem uma escada, tem outras escadas desde lá da porta. Essa é a última escada que se sobe para esse balcão. Que é lindo esse anexo, essa cabana. Esse telhado aqui é do anfitrião. E esse anexo é a hospedagem Airbnb. É um pouco escuro aqui dentro. De dia, claro, tem essa tanto de janela e super iluminado. À noite, a luz aqui é bem fraquinha. Gostaria que fosse um pouco mais forte. A cama super confortável, é dessas camas de subir e encaixar nesse buraco. Eu achava até que isso pudesse ser um desconforto, mas não é. A cama é super confortável. Tem uma mesa de trabalho. A cozinha tem talher, pratos, copos. Uma pia grande. A banheira. Toalhas. Uma geral do AP. E aqui tem outra escada que leva para o chuveiro em comum. É um chuveiro compartilhado com o anfitrião. Aquela história que eu contei pra vocês. E essa lixeira aqui, gente, não sei, eu passo por ela, ela fica abrindo, porque ela é automática. Eu te pergunto, por que alguém precisa de uma lixeira automática? Não pode apertar o pezinho e simplesmente abrir a lixeira? Não vejo necessidade. Bom, essa cabana tem um ventilador. É bem agradável. Muita janela, é fresco à noite. Tem a vista linda. E o banheiro é aqui fora saindo, onde tem a caveira, o crânio. Tem esse banheiro pink, que é legal. É uma surpresinha interessante, né? Tem a porta rústica e de repente, pá, você abre e tem essa cor, né? Super forte, contrastando. É bem legal essa história, eu gosto. Do recheio, assim, com uma cor vibrante. E esse é o anúncio.